Bom dia, rapaziada. Em 64, quando houve no caso, a Revolução, que eles falam Revolução de 64 e tal, eu nasci nessa época. E eu passei por um período da minha vida tentando assim ser tipo uma metamorfose, porque você é obrigado a ser uma metamorfose, ser produto do meio. Você é obrigado a mudar. Você não pode nascer com a ideia. Não. Você tem uma ideia e morrer com aquilo ali. É como Raul Seixas falava: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Mas não, eu não prefiro ser metamorfose ambulante, não. Prefiro ter aquela velha ideia, entendeu? Enquanto tá dando certo. A ditadura, que eles falam ditadura militar, entendeu? Ela, para quem não conhece, eu vivi uma parte dela e vivi no Rio de Janeiro, no subúrbio. Morei em Honório Gurgel e morei em Bangu, na favela, nos blocos da Coab ali. Na época não estava bom, mas em vista de hoje eu estava vivendo num paraíso. E era o militar que mandava. Meu pai trabalhava à noite, às vezes de dia. Trabalhava numa firma na VUCA, que fabrica napa, esses produtos parecidos com couro, vinho. Então, aí eu via falar que é muito rigoroso o regulamento militar, entendeu? E quando eu fui pegando uma certa idade, 10, 12 anos, quando foi daí pra frente, eu comecei a prestar atenção. O povo brasileiro, ele não é um povo ruim. Não. É um povo que você, na época, eu entendo aquele povo que estava fazendo aquelas revoluções, que era os... É tipo, mais novo. Espera um bocadinho, o cachorro aqui tá... Aí, eu comecei a ficar prestando atenção no ser humano brasileiro, principalmente a classe baixa, média baixa e baixa, entendeu? E eu tava olhando, rapaz, que eu como brasileiro, não tinha condições nenhuma, cara, de votar. Não tem consciência, ainda não tem educação, não tinha naquela época, entendeu? Educação, não tinha assim discernimento do que era uma democracia. Eu tenho para mim que esse nome demo tem alguma coisa a ver com coisa ruim, entendeu? Não sei, posso estar enganado, mas tem dois tipos de demo, tem o latim e tem o grego. Aí uns falam que é povo, outros falam que é demoníaco, enfim, mas isso não vem ao caso. Nós não temos condições de liberdade, que nós não sabemos nos administrar. E foi isso que aconteceu. O povo para as ruas, e um cara que eu culpo ele não poderia ter feito aquilo ali, cara. Não sei, eu na época não entendia muito, mas hoje eu tenho muita ideia, entendeu? O João Batista Figueiredo, ele foi pressionado por uma galera de hippies, revolucionários, amar e liberdade, ao extremo. Ele foi pressionado por isso aqui para dar as diretas já. Ele se uniu a Ulisses Guimarães, que era um cara bom de lábia, e provou. E eles queriam o poder, porque no militar comia meia dúzia. Se é que comia, porque se você olhar
nos passados presidentes da República Antiga, do militar, quem deles ficou milionário nisso? Qual deles? Não. O que eles tinham, saiu com aquilo que eles tinham mesmo, pronto, acabou. As maiores indústrias no governo militar foi feito. As maiores rodovias federais, governo militar foi feito. As maiores hidrelétricas, tipo Itaipu, governo militar. Aí que eu te pergunto, o povo queria liberdade. Aonde esse povo tem educação e tem a educação que eu tô te falando, não é ficar, tem que explicar bem aqui, porque senão daqui a pouco tem alguém interpretando mal. Não é aquela educação que você sai chutando latão de lixo ou você sai chutando a bunda do pai ou da mãe. Educação. Você tem consciência no que está fazendo. Entendeu? Você quer o bem do seu país, quer o bem da sua pátria, do seu município, do estado e da federação. Para todos sermos iguais e aproveitar o que essa terra brasileira dá. Entendeu? Infelizmente, aquela meia dúzia chegou lá, pressionou o João Batista Figueiredo. Ele, infelizmente, arriou. Ó, vocês querem, tá aí. Entendeu? Entregou as Forças Armadas na mão dessa galera. E aonde quem ganhou, segundo aí comentário, porque eu não ouvi falando, ele falando comigo não, nem ouvi lá. Segundo comentário, quem ganhou foi o avô do Aécio Neves, o Tancredo Neves. Tancredo Neves ganhou. José Sarney era vice dele. Segundo a informação, Tancredo falou um dia antes que nem Deus tirava ele do trono, de sentar naquela cadeira real, né? Onde viraria o faraó, entendeu? Da modernidade. O homem morreu, faltando poucas horas para ele assumir. Entrou quem? José Sarney. E nós estamos nessa peleja. E aí foi entrando ministérios, mais ministérios, cabide de emprego, mais cabide de emprego. A galera que tinha sido, que estava fazendo revolução, tentando chamar o comunismo para dentro do Brasil, entendeu? Que era uma briga entre Cuba e Estados Unidos. Cuba estava tentando infiltrar aqui dentro do Brasil, mas Estados Unidos tinha um poder maior. Enfim, nós estamos... aquele pessoal ali que tinha saído do país, entendeu? Voltaram, mas voltaram com a força toda, entendeu? É como agora, é esse momento agora. Na época ali daquele Bolsonaro, ele ganhou, só falando em militarismo, patriotismo, aquela coisa todinha, e metendo assim a ronca naqueles que, segundo a justiça, roubaram, desviaram, fizeram o capeteiro lá, entendeu? Enfim. Aqueles que foram excluídos na época do Bolsonaro voltaram no poder. Então hoje você está vendo, cara, que eles não estão mais querendo o desenvolvimento da pátria. Não. Eles estão querendo vingança, cara. E vinga. Eles estão com o poder na mão. Você é o queijo. Ele está com um garfo e uma faca na mão. O que você pode fazer? Aí que eu te falo, meu camarada. Então, os pobres, principalmente, não devem botar isso muito na cabeça, senão ele fica doido. É pensar mais em Deus. Que alguma coisa vai acontecer. Entendeu? Tem que acontecer isso aí. Então, agora o povo brasileiro tem que conscientizar que quem errou nisso aqui, entendeu? Lá no passado, foi João Batista Figueiredo, rapaz. Infelizmente, ele não aguentou a pressão. E o pessoal que estava com ele entregaram de mão bandeja. Não era a época de fazer isso. Vamos primeiro para o pessoal ter a liberdade de votar. Não, de votar. Primeiro tem que ter uma cultura. Primeiro tem que ter uma educação. Não. Aí, veja bem, na época do militar, tinha dois partidos, pró e contra, MDB e Arena. A Arena do governo,
MDB era contra o governo. A partir do momento que o MDB ganhou, entendeu? Abriu o leque para não sei quantos partidos hoje existem. Tá igual a igreja. Não. Cada esquina tem uma. E vai ficando. Hoje virou piada. A política brasileira hoje é piada. Muita gente está ganhando dinheiro em cima de piadas dos brasileiros. Piada do Lula, é piada do Bolsonaro. Rapaz, os homens, seja lá quem for, ele é soberano no país. Ele tinha que cobrar, no mínimo, o mínimo possível de respeito. Não. Ele deixa a bagunça formar. O povo está se acabando. O povo está se destruindo. Eles estão, rapaz, se flagelando. Autoflagelando. Eles estão... Como é que pode um troço desse, cara? Eu não consigo entender. As Forças Armadas agora, entendeu? Coligou, não tem forças para combater o que dizem que está errado. Entendeu? E é dito pelo não dito, vira uma piada. As Forças Armadas viram piada na internet. Aí já botaram Forças Armadas, Lula ladrão. E, rapaz, e o nome de Bolsonaro, da esposa dele, vai virando aquele... É um angu de caroço, cara. É inacreditável. E você saber, o problema é maior, aí tá aí. É você saber que você tá dentro dessa bola. E eu não tenho como sair daqui, cara. Entendeu? Ir para outro país. Primeiro que eu não quero. Entendeu? Eu ainda tenho uma esperançazinha ainda de alguma coisa acontecer. Eu não sei se vai vir um meteoro, não sei se... eu não sei o que vai acontecer. Ou se vem do ser humano mesmo, a mudança. Porque, cara, antes do fim, a gente vai ter uma paz. Isso é segundo as palavras da Bíblia. Vai ter uma paz. Depois dessa paz que vai vir no final. Então, quer dizer, por enquanto ainda tem muita água para rolar ainda. Mas tá na hora do pessoal acordar. Hoje, pega esses jovens, esses adolescentes. Cara, é inacreditável a mente dessas crianças. Entendeu? Desses rapazes, essas meninas. Hoje se fala droga, mano, cara, e vai daquele negócio. E leva tudo assim como se fosse, não, todo mundo vem a mim. Olha, eu quero o seguinte, eu quero isso. Eu exijo isso, porque a lei me ampara com isso. O cara quer ser gay. A lei ampara ele ser gay. Mas ele tem só 7 anos. Não, mas ampara. Ah, mas como assim? Uma criança de 10, 12 anos, ela pode escolher o que ela quer ser? No meio desse monte de gente, do zum de internet, cara. Aonde a moda tá indo contra os princípios religiosos cristãos. Eu não sei, cara. Eu tento ser cristão. Tento. Porque é muito difícil nesse mundo de hoje. É muito complicado. Você seguir a risca mesmo. É 2 tipos de gente que eu falo que eu tenho que botar um pé atrás, cara. Eu já tomei, assim... Eu tenho cisma. É gente muito religiosa e político. Essas são as 2 classes que eu fico, assim, 2 pés atrás. Eu não estou julgando ninguém, mas é 2 pés atrás. O que eu já vi de usar a Constituição dessa democracia, que cortaram muitas coisas e puseram muitas coisas, fizeram uma mudança para onde favorece ao lado democrático, entendeu? E assim é as igrejas. O cara sai com a Bíblia dessa grossura, amarela, parece que ele está lendo aquela Bíblia todo dia, toda hora. Ele é um cara entendido. Eu lembro muito do Golias, do Ronald Golias, indo para a escolinha do Golias. Era um carrinho daquele de supermercado carregado de livro. Era o mais burro da sala, entendeu? Cara, é para chamar a atenção dos outros, cara. Para chamar a atenção dos outros, não precisa disso. É só conscientizar essa juventude. A juventude ouve os mais antigos. Não é porque eu sou mais velho, não.
Mas ouve eles. Algumas coisas você vai tirar de bom e outras de ruim. E você vai ver também ali, ninguém é perfeito. Fulano hoje tá com a vida, eu sou quase santo. Mas você vai ver o passado dele, mas tudo bem, aí depende, aí é ele com Deus. Mas a vida dele continua aqui, Deus botou ele na vida, tá salvando aí. É porque Deus vai precisar dele para ajudar alguma pessoa. Isso é uma coisa, um assunto muito longo. E eu não quero aprofundar muito nesses assuntos. O básico, mais ou menos, eu acho que eu falei aqui. Tá bom? Mesmo que não sirva para nada, mas pelo menos eu desabafei. Não tudo. Porque a coisa, para quem já viveu aquela época que eu já vivi, passou por esses momentos, essas mudanças tecnológicas, enfim, sabe o que eu tô falando. Tá bom? E que Deus nos abençoe. Vamos.